Quando a gente acha que o buraco no qual a Intel se afundou, ele é raso, eles só tiveram alguns problemas com algumas gerações de CPUs no desktop, eles só tiveram que requentar a 12ª geração, fizeram meio que um upgrade mais ou menos na 13ª, depois requentaram na 14ª, e aí na 13ª e na 14ª tiveram um problema de instabilidade. Então você fala assim, bom, já tá ruim, né? Não dá pra piorar muito. Aí eles lançam o Zero Lake pra desktop, e aí eles conseguem ser de 5 a qualquer coisa muito mais por cento piores do que o 14900K em jogos, e focam em ganho de eficiência energética. Resultado? A Mind Factory vendeu 0 CPUs Intel Core Ultra no lançamento. Depois de todos esses problemas, surgem rumores de que, na verdade, podem ter empresas interessadas em comprar a Intel. E sabe quais seriam as empresas? Apple, Samsung e Qualcomm. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Tudo são rumores, óbvio, é bom deixar claro isso, são rumores, né, só fofocas da internet e tal. Mas foi anunciada uma parceria estratégica da Samsung com a Intel. Como isso vai se dar exatamente, especificamente, a gente vai ver no futuro. Isso foi feito justamente para tentar fortalecer a posição de mercado da Intel. O que não quer dizer ainda que isso aí enterraria qualquer chance de a Intel ser vendida ou estar à venda no mercado. A verdade é que assim, realmente a Intel está fragilizada, foram algumas gerações com vários problemas. Quando você vê aí o processador 13ª e 14ª geração tendo problema, quando a gente viu o lançamento das Intel Arc todo zoado e as Battlemage até agora sem a gente saber o que vai acontecer com a próxima geração de placas de vídeo da Intel, vocês sabem que, tipo, na verdade já era pra 14ª geração da Intel utilizar o que a gente viu no Meteor Lake. Então já era pra gente ter uma contraparte do Meteor Lake nos desktops, ou seja, a primeira geração de processadores com as NPUs. Mesmo com tudo isso, isso aqui é só a pontinha do iceberg, porque são produtos que são voltados para o mercado doméstico. Eles não são produtos que são tão relevantes assim no lineup. Claro que tudo que a Intel vende é relevante, principalmente no momento que eles estão com dificuldades, mas dentro da estrutura da Intel, o importante, ou pelo menos o volume deles financeiro, vem de data center. Historicamente, a Intel sempre foi bem em data center, tem parceiros muito fortes, tem Dell, HP, Lenovo, empresas realmente bem fortes em data center. De uns anos para cá, a coisa foi migrando. Hoje a gente tem muito... Como é que chama aquele negocinho lá do... IA, exatamente, inteligência artificial. Então muita gente fala assim, nossa, mas agora que a Nvidia está nadando de braçada... Não, calma, não é só GPU para inteligência artificial. Tampouco precisa-se só de servidores para inteligência artificial. A gente precisa ainda de servidores para tarefas tradicionais ou para tarefas que já eram executadas para um processamento que já era conhecido e que rodava muito bem em processadores, principalmente x86. Mas hoje é diferente. A gente tem uma concorrência de ARM e a gente tem a concorrência das GPUs. A Nvidia hoje é líder para inteligência artificial, mas ela tem um pequeno problema, ela não consegue abastecer o mercado em quantidade suficiente. Isso porque ela não fabrica os próprios chips. E sabe quem fabrica os próprios chips? No momento, não muita gente, porque nem a Intel tá conseguindo fabricar muita coisa. Mas em tese, a Intel também fabrica os próprios chips. E a ideia da Intel é começar a fabricar para clientes. E é nessa parte da fabricação de chips que tá o maior interesse dos concorrentes. A Intel tá migrando as suas fábricas, inclusive construindo novas fábricas nos Estados Unidos. E a intenção é, primeiro, tirar sua produção da China e Taiwan e de lugares um pouco mais tensos. Lembrando que eles têm fábrica em Israel também, eles escolhem os lugares meio tensos para construir. Mas enfim, eles querem trazer também para os Estados Unidos, porque isso também está dentro de um planejamento estratégico do governo americano para que as empresas de tecnologias, principalmente de semicondutores, estejam mais próximas fisicamente nos Estados Unidos, porque é uma questão de segurança nacional. Apesar da gente conhecer a Intel pelos produtos que ela vende para o mercado doméstica, ela vende para diversos outros setores, inclusive para o mercado governamental. A Intel tem problema em todos os segmentos, com a construção das suas fábricas, com as suas litografias, com os seus produtos, com praticamente todos os setores a Intel tem dificuldade. Onde mudou bastante foi em notebooks. A Intel deu um passo muito importante. Meteor Lake foi o primeiro passo, o segundo passo importante foi o Lunar Lake. Então talvez esse seja o segmento onde a Intel está mais despreocupada, ou pelo menos menos preocupada do que nos outros setores, porque ela está evoluindo
bem. Será que seria bom, por exemplo, eles venderem pra Apple? Será que seria bom eles venderem pra Samsung? Porque a Apple e a Samsung estão loucos procurando uma fábrica pra eles, né? Porque hoje eles são clientes da TSMC. A TSMC, pra quem não sabe, é a fabricante, né, que faz wafer pra basicamente todo mundo no mercado. A Apple e a Samsung estão supostamente na briga pra adquirir a Intel, de acordo com um rumor citado pelo Moore's Law is Dead. O Moore's Law is Dead é conhecido como uma das vozes da internet, mas aquela voz que o Tico e o Teco, assim, né? Mas segundo o Moore's Law is Dead, né, esse rumor aí, isso colocaria a lista de empresas que buscam adquirir a Intel em 3: Apple, Samsung e Qualcomm. Que ousadia! Além de entrar no mercado de notebooks, querer entrar no mercado de desktops, agora quer comprar a Intel também. Todo mundo quer comprar a Intel. Todas as 3 são licenciadas da ARM, como características únicas. A Apple atualmente tem uma divisão de hardware SoC baseada em ARM, que fabrica chips personalizados para todos os seus dispositivos, incluindo Macs. A Samsung viria a ser uma empresa controladora estrangeira para uma empresa de herança americana como a Intel. Isso é importante, a Samsung coreana comprando uma empresa americana, dependendo do tamanho da aquisição, poderia envolver patentes. Mas algo assim não é inédito quando você considera exemplos como a Boston Dynamics sendo adquirida pela Hyundai Motors. Pouca gente sabe, mas os robozinhos assustador lá, eles são. Ou a aquisição da Westinghouse Nuclear pela Toshiba da Japão, antes de mudar de mãos para a canadense Brookfield Partners. Depois, a Qualcomm, a empresa americana, tendo um pequeno desentendimento com a ARM, e a perspectiva de possuir o IP x86 deve ser tentadora. A ARM hoje não tem x86, aparentemente não tá fazendo tanta falta assim, mas seria muito bom eles terem, né? A Intel retém grandes quantidades de participação de mercado nos mercados de processadores para PC e processadores para servidores. No entanto, o preço das ações da empresa está em tendência de queda há vários trimestres. Como assim a Intel não está à venda? A Intel pode não estar à venda, mas assim, para você se tornar um pequeno patrão da Intel hoje tá bem mais fácil do que era antigamente. Isso diminui o valor de mercado da empresa. Aí acaba sendo meio que só uma questão de tempo, com pressão, né? Se tem todos esses rumores de compra da empresa, pode rolar uma pressão, né, dos acionistas para que eles comecem a negociar, mesmo que isso não esteja na mesa no momento, fazendo com que a sua avaliação caia para níveis em que qualquer uma das outras grandes empresas de tecnologia pode comprá-la. A empresa gastou perto de 10 bilhões em um projeto de arquitetura de GPU, abrangendo não apenas uma arquitetura gráfica contemporânea para alimentar as soluções gráficas integradas de seus processadores para PC, mas também GPUs discretas para jogos. Eles estão falando aqui das ARC, caso você não tenha entendido. 10 bilhões de dólares no projeto das GPUs. Eu estou me sentindo um papistrol no momento. Tudo isso para lançar uma geração de GPUs que... Nossa, que triste, né? Dá ainda mais dor no coração de saber que, na verdade, ela tinha que ter sido mais forte. Mas enfim. E mais importante, uma arquitetura de GPU DIA sobre o projeto Ponte Vecchio. A GPU DIA ZHP da Intel não atingiu suas metas de desempenho ou chegou tarde demais no mercado, deixando a Intel com um buraco enorme que ela só conseguiu preencher com uma série de medidas de corte de custos. Cara, se vocês não lembram das medidas de corte de custo, vai das coisas mais visíveis, do tipo cortar viagens de jatinho, até cortar, sei lá, cara, frutas dos funcionários e aulas de yoga. Mas quanto isso vai influenciar no valor da empresa? Nada é a resposta, se você está se perguntando. Os jatinhos, ok, isso aí não muito. Então assim, foi uma medida controversa, para dizer o mínimo. E claro, o corte de custos, leia-se também, óbvio, demissão de funcionários. Milhares de funcionários no mundo todo. Não ajuda que a Intel Foundry esteja perdendo sua vantagem e nenhum dos blocos lógicos do processador Core Ultra Arrow Lake seja feito em um nó de fundição da Intel. Vamos supor que a Intel realmente estivesse à venda. Qualcomm, Samsung e Apple. Dentre essas 3, eu descartaria a Samsung. Eu acho que entraria uma questão de intervenção estratégica do governo, ou, sei lá, um lobby, uma pressão, justamente por conta das patentes. As patentes que a Intel tem são mais estratégicas para o governo americano do que a gente pode entender. É difícil a Qualcomm fechar esse negócio. Talvez entrasse também questão de isonomia de mercado, alguma coisa assim, ou alguma restrição por monopólio, não sei. Qualcomm e Apple são fortes candidatos. A Apple aparentemente estaria em busca da fábrica de fato, né? Obviamente que várias das patentes da Intel são bem interessantes para a Apple, mas a Apple, ela trabalha mais um sistema fechado, ela trabalha mais para produzir os seus próprios produtos. Então acredito eu que estrategicamente seria um interesse maior nas fábricas. Pior dos cenários, a Apple compra e não fabrica para ninguém. Por que eles fariam isso? Porque eles são a Apple, então tudo é possível. Esse seria o pior dos cenários. O lado positivo é, essas empresas tendo as próprias fábricas, sobraria mais espaço para a TSMC. Hoje a própria Intel não fabrica os chips que estão nos seus processadores. Vocês conseguem entender como isso pega mal no mercado? A Intel teve que recorrer à TSMC, porque a TSMC tem uma foundry mais avançada com uma litografia mais baixa, com 3 nanômetros, e ela pegou isso e colocou nos seus processadores. Os Intel Core Ultra 200S, eles usam chips TSMC. Vamos dizer, no pior dos cenários, ainda tem
algo positivo pra gente, de ter mais chips disponíveis e de repente, em tese, até baratear o preço disso ou aumentar a disponibilidade de produtos no mercado. Aumentar processadores da AMD, aumentar placas de vídeo da AMD, aumentar processadores Intel, GPUs Intel, enfim. Se ela se torna uma cliente da TSMC, todo esse problema, essa burocracia, esse atraso da engenharia para que as fábricas consigam fabricar os próprios processadores, os próprios chips para Intel, ela terminaria. Porque a gente viu que a Intel fez acontecer com a TSMC. Inclusive surgiram, né, rumores de que a Intel podia estar planejando separar as fábricas dela da parte de engenharia de produtos. Imagina você, a Intel que hoje, na situação que está tentando, né, porque ela já não tá conseguindo mais manter o ritmo, ela tá tentando construir as fábricas para justamente ter uma opção para que ela possa fabricar os próprios chips. Imagina se ela vende essa divisão e continua com a parte de engenharia de produtos, no design dos processadores. Ela ia ter que virar uma cliente de uma fábrica que já foi dela. E aí a gente tem o passado pra gente se apoiar. Isso já aconteceu, galera. Foi com a AMD. A AMD no passado tinha suas próprias fábricas, vocês sabiam disso? Quando a AMD passou por um sufoco muito pesado, eu imagino que lá pros meados de 2006, a AMD resolveu, beirando a falência, decidiu que iria separar suas fábricas. E com isso surgiu a Global Foundries. Como é que pode uma fabricante de processadores não fabricar seus próprios processadores? E ninguém olhava pra Nvidia, que nunca teve a sua própria foundry. Todo mundo olhava pra Intel e AMD. Falava, mas como é que você pode querer concorrer com a Intel, que tem suas próprias fábricas, sendo a AMD que não tem fábrica nenhuma? Pois eles venderam a fábrica, virou a Global Foundries, eles viraram clientes da própria fábrica e durou muito pouco essa relação, porque a fábrica sozinha não conseguiu acompanhar os processos de fabricação da TSMC. E hoje a AMD é cliente da TSMC e a Global Foundries continua fabricando chips, diversos chips, até para AMD e para outras parceiras, mas com processos menos avançados. Essa decisão lá atrás para AMD se mostrou acertada. Se ela vai ser acertada para uma Intel da vida, hoje, eu acho que a Intel tá numa posição um pouquinho diferente e talvez mais favorável do que a AMD estava antigamente. Será que eles vão sobreviver a esse período turbulento? Eu não acho que vai ser positivo para nós, uma Apple, comprar a Intel. Seria mais positivo a Qualcomm entrar com concorrência para desktops e trazer talvez outros processadores. E vocês, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Lembrando que a gente tem que chegar nos 50 mil inscritos no Unlock.